O que eu queria falar com vocês hoje? Que existe sempre uma oração que a gente faz, não é? A gente ora. E a gente tem, da parte de Deus, uma resposta, uma orientação, uma direção. Só que às vezes a gente não se dá conta de que todas as nossas orações, elas têm alguma correspondência na própria Bíblia, né? Elas têm uma correspondência. Então você faz uma oração e a própria Bíblia fala alguma coisa sobre aquela oração. E quanto mais nós conhecermos a Bíblia, pediu o Dilson para diminuir um pouquinho o som, Dilson, por favor? Quanto mais a gente lê a Bíblia, tanto mais a gente conhece da palavra de Deus. E tanto mais a gente vai se convencendo de que Deus cuida de nós. E quando nós oramos, Ele nos responde. Então, eu queria que você colocasse lá o Salmo 51, os versos de 1 a 3. Salmo 51, versos de 1 a 3. Salmo 51, olha só. Compadece-te de mim, olha a oração. Essa é a oração do salmista. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então o salmista está orando. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, de acordo com a tua bondade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então o salmista está pedindo isso a Deus. Verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele continua insistindo com Deus. Lava-me e purifica-me. E agora o verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O que o salmista está pedindo nesta oração? Rapidinho. O que ele está pedindo nesta oração? Que ele seja perdoado do seu pecado, da sua iniquidade. O que mais que o salmista está falando nessa oração? Ele está dizendo que reconhece a misericórdia, a benignidade, a bondade do Senhor. Então ele se aproxima do Senhor com essa convicção. O Senhor é bom, o Senhor é benigno, e eu peço que Ele tenha misericórdia e compaixão de mim e perdoe as minhas iniquidades, os meus pecados, né? E quero que Ele me lave completamente dos meus pecados. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Agora, se você for ler lá em 1 João 1,9, vamos ler 1 João 1,9. Então você viu que o salmista estava falando com Deus sobre pedir o perdão dos seus pecados, está certo? Agora, 1 João, colocou lá? 1,9? 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, olha o que a Bíblia responde para a oração do salmista. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda a nossa injustiça. Então, o que está dizendo a palavra de Deus? Quando o salmista faz uma oração, vamos dizer que nós hoje ouvimos a oração do salmista e nós conhecemos a palavra e também ouvimos essa palavra de 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O salmista não estava pedindo para Deus purificá-lo de toda injustiça, de toda iniquidade? Então nós encontramos no Novo Testamento a palavra de João, que diz que se nós confessarmos, o Senhor nos perdoa. Então que conclusão que nós tiramos daí? Que se a gente confessar os pecados, se a gente for sincero com Deus, se a gente se curvar humildemente diante dEle, pedindo a purificação da vida, então se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, a Bíblia mesmo diz que quando nós oramos por um pedido dessa natureza, o Senhor mesmo já nos deu uma resposta dizendo que se nós fizermos desse jeito, nós seremos o quê? Perdoados e purificados da nossa injustiça. Então isso nos incentiva a fazer o quê? Se temos algum pecado, se temos alguma coisa que nos incomoda, se temos alguma coisa que a gente tem consciência que não deveria estar onde está,
Então a gente tem que fazer esse processo, confessar ao Senhor e ao mesmo tempo alimentar a nossa alma com essa verdade bíblica. O Senhor nos perdoa e Ele nos purifica e Ele nos restaura. Então o crente, verdadeiramente crente, que ama a palavra, ele vai saber que se ele pecar, ele pode orar. Ele tem condições de orar pedindo a Deus uma restauração. Mas ele já tem uma resposta de Deus, que se ele confessar os pecados, ele pode encontrar esta bênção de uma maneira clara na Escritura. Está certo isso aí? Então, isso aí é o salmista pedindo oração por purifica-me. Então está aí o caminho da purificação. Amém? Então, vamos ver agora um outro aqui. Vamos dizer, Salmo 17, 8. Salmo 17, verso 8. Salmo 17, versículo 8. Alô? Quem está nos ajudando lá em cima, hein? Salmo 17, verso 8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O que o salmista está pedindo? Que o Senhor guarde a minha vida. E como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Então o salmista está pedindo isso. Será que tem alguma passagem na Bíblia que diz que o Senhor é capaz de fazer isso por nós? Então você quer ver? Ó? Vamos ver aqui agora o Isaías 42, verso 6. Vamos ver aqui, ó, isso o salmista está falando aquilo ali. Olha o que Isaías, olha o que o Senhor diz através de Isaías. Eu, o Senhor, te chamei justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então, eu te guardarei, eu te tomarei pela mão, eu te conduzirei. Então, se eu estou pedindo ao Senhor que me guarde, o que o Senhor está dizendo? Eu te chamei, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei. Então, a própria palavra de Deus responde à oração que é feita dentro da própria palavra de Deus. Uma oração feita pedindo para que Deus guarde, e aí uma resposta dizendo, eu te guardarei, eu te tomarei pela mão. Então, a própria Bíblia diz que quando você ora pedindo para que Deus te guarde do mal, você já tem que ter uma convicção bíblica de que Deus te guarda, porque isto é biblicamente uma revelação. Deus é o guardador de nossas vidas, Ele é o guarda fiel de Israel, Ele é aquele que cuida da nossa caminhada. Por isso que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas nossas dificuldades, né? Outra coisa, veja o Salmo 31, 3. Salmo 31, 3. Então vocês estão entendendo? Tem uma oração de um lado e tem na Bíblia uma palavra que responde àquela oração, para nos fortalecer nas nossas orações, sabendo que no momento em que nós oramos, há na palavra alguma coisa que Deus usa para garantir que nós estamos fazendo a coisa certa, andando no caminho certo. Por isso que é importante conhecer a palavra. Diz, ó, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Esse é o salmista falando com o Senhor. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Não é a usar o nome do Senhor? Jesus não disse que a gente podia usar o nome dele, que é um nome poderoso, é um nome forte, que diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então, esse nome, diz a palavra, que o que está orando, o salmista está pedindo, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Então, levando nessa direção aí, vamos ver João 16, 13. João 16, 13. Aí é uma oração de Jesus, é uma palavra. Quer ver? Veja lá, João 16, 13. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Então, a gente está pedindo para Deus guiar, não é isso? O salmista pede para Deus guiar. Olha lá, olha a palavra do Senhor. O Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Se você está pedindo para Deus te guiar,
entenda que a Bíblia já tem uma resposta a qual você pode se apegar. O Espírito te guiará em toda a verdade. É muito importante, quando a gente faz uma oração, entender na Bíblia que já tem versículos e mais versículos que falam a respeito daquela oração que nós estamos fazendo. É entender a palavra para saber que Deus já tem uma resposta para nós, afirmando que aquela oração tem respaldo bíblico e por isso que Deus vai nos abençoar. Por quê? Porque a grande verdade é que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Faz sentido isso? Então pronto, vamos para uma outra aqui, ó. Veja o Salmo 69, 14. Salmo 69, 14. Salmo 69, 14. Livra-me do tremedal para que eu não me afunde. Tremedal significa uma areia movediça. Livra-me do tremedal para que eu não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Então ele está pedindo aqui salvação, segurança, libertação aí de situações que o oprimem, né? Aí, se você for lá no Salmo 91, 14 e 15, Salmo 91, 14 e 15. Olha que coisa interessante que você vai ver. Salmo 91. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Porque se apegou a mim com amor, ele está pedindo o livramento de um tremedal, pedindo o livramento de uma situação, e assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. E o verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia de quem está se afogando, eu estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificarei. Então, quando você ora pedindo livramento, já tem uma promessa de Deus que ele te livrará, que ele cuida do seu povo, que ele cuida das pessoas que temem o seu nome. Então, você invocará e ele lhe responderá. Nós precisamos ter consciência de que a palavra de Deus nos mostra, quando nós estamos numa situação difícil, quando nós estamos orando, quando nós estamos batalhando com Deus, Deus já tem uma palavra de consolação na própria palavra, para nos inspirar e nos orientar. Então é bom conhecer a palavra o mais amplamente possível, para que você possa lançar mão da palavra na hora que você está vivendo uma situação difícil, na hora que você está orando e Deus, o Espírito Santo te revela, te conduz em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade. Então ele vai te conduzindo para que você na sua oração já entenda que tem uma promessa de Deus para você que ora daquela maneira. A Bíblia é muito sábia, né? Muito especial, né? E a gente precisa aproveitar essa visão que Deus nos dá para que a gente ore com esse entendimento. Quando eu oro, quando eu apresento ao Senhor uma luta, então Deus já está me revelando em alguma outra parte da Escritura uma promessa que mostra que aquela minha luta vai ser vitoriosa se eu cumprir os padrões do Senhor, não é verdade? Veja mais uma aí, ó. Salmo 55, 2. Salmo 55, 2. Vamos terminar aqui, daqui nós podemos orar hoje, né? Então, 55, 2. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo na minha queixa e ando perturbado. Quem é que nunca teve uma perturbação? Quem é que nunca teve uma perplexidade na vida? Não entende o que está acontecendo, a dificuldade, a luta. Então, muitas vezes a gente vai orar assim: atende-me e responde-me. Sinto-me, Senhor, perplexo na minha queixa, ando perturbado na minha vida. Aí, se você buscar lá o Salmo 145, 19, vai lá para o Salmo 145, 19. Você vai ver o que vai acontecer para uma oração como essa aqui, ó. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Então a própria palavra vai mostrando que a sua oração tem uma promessa que faz com que você confie na oração que você está fazendo. Porque tem uma revelação de Deus que te autoriza a fazer aquela oração em nome de Jesus, porque a palavra já diz que o Senhor acode a sua vida na hora da sua perplexidade. Então eu queria que vocês entendessem isso aí, para cada oração que nós fazemos,
já há na Bíblia alguma passagem que vai nos dar uma compreensão de que o Senhor vai estar nos ajudando, vai estar nos orientando, vai estar nos conduzindo pelo seu Espírito. E assim nós vamos nos enchendo de confiança nas nossas orações, porque não são orações vazias, são orações que na própria palavra Deus vai dizendo que Ele cuida de nós, que Ele nos abençoa, que Ele responde, que Ele dirige, que Ele lidera, que Ele dá o Espírito Santo. E assim nós vamos nos fortalecendo na nossa vida espiritual. Queria que vocês abrissem lá em cima, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16 e 17, para a gente encerrar, para a gente orar, né? Hoje eu queria dar um tempinho a mais para a gente orar, porque da outra vez foi tão corrido que a gente não teve tempo de compartilhar. Então hoje eu queria que a gente tivesse esse tempo, né? 2 Tessalonicenses 16 e 17, olha só. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, então Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Olha, Deus nos amou, Jesus Cristo nos amou e nos deu o quê? Eterna consolação. Porque na hora da tribulação, na hora das lutas, na hora dos problemas, na hora das dificuldades, o que a gente mais precisa? É conforto, é consolação. Porque nessas horas difíceis, o salmista uma vez disse: olhei ao meu redor e não vi quem pudesse me ajudar. Não havia a quem eu pudesse estender a mão. Minha alma se sentiu solitária. Então, Deus é o Deus da eterna consolação e da boa esperança, porque no meio da dificuldade da luta, o que mais a gente precisa além da consolação? É a esperança de que as coisas vão passar, os problemas vão passar e nós seremos vencedores. E Deus vai nos abençoar. Então, não tenhamos dificuldade de entender que o Deus Pai, o Deus Filho, estão dizendo que nos amam e nos dão eterna consolação e boa esperança pela graça, não é pelo nosso merecimento. Às vezes nós pensamos que Deus vai nos atender porque nós temos merecimentos, né? Merecemos, porque fizemos algumas coisas que movem o coração de Deus. É claro que se nós somos crentes, dedicados, consagrados, puros na alma, no espírito, Deus se alegra disso na nossa vida. Mas o que faz a obra de Deus ser perfeita na nossa vida não é a nossa perfeição, é a perfeição de Deus. E é a perfeição de Deus que nos dá, pela graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado, a sua atenção. Graça significa nós não merecemos. E Deus, pela sua graça, nos dá de graça o seu amor e o seu poder. Não é que a graça seja barata, é que a graça não tem preço. Por isso que ela não pode ser precificada, por ela ser a essência do coração de Deus, que nos ama ao ponto de poder entregar-se a si mesmo por nós. Ele dá a vida dele pela nossa vida. Então isso é uma graça que não tem preço, não tem como precificar. É isso que faz a graça de Deus ser tão preciosa. Tem um hino nosso que diz assim: maravilhosa graça, maior do que o meu pecado, maior do que tudo. Essa graça chega até nós, pela bênção de um Deus que nos ama. Veja o verso 17, olha que verso lindo da Escritura. Console, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Ora então, Deus nos dá a sua graça para consolar os nossos corações e confirmar a nossa vida na boa obra e na boa palavra. Então o que Deus quer? Que nós sejamos firmes na sua palavra e firmes na obra que Ele nos deu a realizar. Jesus diz assim: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Deus tem um propósito, uma obra para a igreja, uma obra para a vida de cada um de nós, uma obra para as nossas famílias, uma obra para aqueles que são chamados pelo seu decreto, né? Que são chamados pela sua boa vontade e que respondem positivamente. Então Deus nos dá esta bênção, consolando
os nossos corações e confortando-os. Faz sentido então assim, meus irmãos? Vocês gostariam de orar então com essa visão?